Fala pessoal, bem-vindos ao ZOS Academy Brasil, sessão 3 do dia 2, tá? Essa é a última sessão do dia e a gente está aqui para falar de uma das coisas mais diferenciais quando a gente está falando de mainframe, né? Que é o hardware, né? Então, hoje a gente está aqui com o Fernando, mais conhecido como Fernaf, popularmente, e a Carol, para falar para a gente um pouquinho da arquitetura de hardware, né? Explorar um pouquinho do mainframe, o que faz o mainframe ser um mainframe. E assim como a gente fez nas outras sessões, eu queria convidar vocês, Carol, Bernaf, para se apresentarem. Vocês já são bem conhecidos aí no mundo, mas para quem não te conhece, Carol, fala um pouquinho do que você faz, quanto tempo você está trabalhando com mainframe, dá um pouquinho conta um pouquinho da sua história para a gente. Tá bom, Rafa, obrigada. Bom dia a todo mundo. Sou Carol Joaquim. Trabalho na IBM há 20 anos. Desses 20 anos, 14 deles com mainframe. Gosto muito da plataforma. Trabalho com vários direcionamentos de arquitetura com clientes, do setor bancário. E espero que seja uma manhã, né, essa uma horinha, seja também muito divertida. Fernando? Bom dia a todos. Meu nome é Fernando, muita gente me conhece pelo nome do meu Logon, que é Fernaf. Eu tenho trabalhando com mainframe 34 anos, né? 33 anos, 24 deles na IBM. Eu sou arquiteto de Z, atendendo no momento o Banco Bradesco. Legal. Pessoal, a gente está aqui, como eu disse, para a gente trazer uma visão um pouquinho mais aprofundada do hardware, né, e o que faz, o que diferencia essa máquina, e a Carol vai trazer para a gente essa apresentação. Carol, é com você. Tá joia. Ok com a tela, Rafa? Sim. Tá bom, então. Bom, já nos apresentamos, né, Carol, Fernando. Vamos falar um pouquinho hoje de alguns detalhes da arquitetura mainframe. Então, chamei essa apresentação Inside the Box. A gente vai, de fato, abrir as portas do mainframe e dar uma olhada nos principais componentes que a gente tem lá dentro. Um pouquinho da agenda, né? Falamos da Carol, falamos do Fernando, o Fernaf, vamos falar um pouquinho também da história do mainframe e da sua evolução, olhar os principais componentes, falar um pouco de virtualização, né? A virtualização no mainframe sempre existiu antes mesmo dela ser cool, né? Hoje se tornar primordial, um pouquinho de sistemas operacionais, e por fim, se a gente sobrar algum tempo, creio que não devo tomar uma hora aí com a apresentação, a gente vai deixar um espaço para dúvidas, mas o Fernando, ele está me suportando aí também, respondendo as dúvidas no chat, tá? Então fiquem à vontade para colocar as dúvidas no chat, e as que ele não respondeu ao longo aí da sessão, no final a gente faz um bate-papo. Bom, falando um pouquinho da história, né, os sistemas, os computadores, eles vêm em diversas formas, né, desde a década de 40, mas na década de 60, eles passam a ter um papel fundamental para vários processos, para várias finalidades. E naquela ocasião, um problema começou a surgir, né, então era necessário cada vez mais, assim como também é hoje, né, maior poder computacional, a troca e evolução dos computadores em uso naquela década. Porém, toda vez que existia essa evolução, existia essa troca, jogava tudo fora, né, e começava do zero. Não existia uma compatibilidade, né, entre os diversos sistemas computacionais e operacionais também. E isso trazia um grande problema, né? Então, o presidente da IBM naquela época, que era o Thomas Watson Jr., ele tomou uma decisão que ele mesmo diz ali nessa quote aí em inglês, né, que foi a maior, a mais arriscada
decisão que ele já teria tomado dentro da sua vigência dentro da IBM, né, na liderança da IBM, que ele sofreu por diversas semanas, mas que ele sabia que era a melhor decisão e a decisão certa a ser tomada pela IBM naquele momento, que era o desenvolvimento do S360. A IBM investiu 2 anos em pesquisa e desenvolvimento nesse primórdio do mainframe, 5 bilhões de dólares, e em abril de 64 ele foi lançado. Então a gente tem aí, esse ano completaram 56 anos, né, da plataforma, onde foi possível, né, que a partir desse momento os computadores, né, e aí depois hoje a gente tem uma visão mais de servidor, começassem a ser mais escaláveis, que assim, um programa que eu desenvolvo Opa, vocês estão me ouvindo? Eu não sei se foi só a Carol. Oi, Fernaf. Eu tinha travado para mim também. Carol. Não sei. Eu não estou ouvindo a Carol aqui. Será que a Carol caiu? Acho que ela caiu. Enquanto ela volta aqui, né, vamos... Só, pessoal, lembrando que, dado a situação, todos nós estamos remotamente, cada um com as suas respectivas internets, e nem sempre a gente está com aquela internet que a gente está acostumado. Então, por isso que às vezes a gente tem esses pequenos glitches. Voltei, gente, vocês me ouvem? Sim, te ouvimos, Carol. Eu estava ouvindo vocês, normal. Onde eu parei? Até quando vocês conseguiram me ouvir? Você estava compartilhando aquele slide do Watson. Mas eu não sei se travou só para mim, e aí... Mas eu acho que você estava finalizando aquele slide do Watson. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, falei sozinha bastante, gente, desculpa. Não percebi. E eu ouvi depois quando o Fernando interrompeu. Aqui? Eu acho que você estava finalizando esse slide. Finalizando, tá? Tá bom. Então, continuando aqui o gancho, né, do que eu estava falando, houve esse investimento da IBM para a construção desse computador, né, o S360, que é o primórdio do mainframe, e o Thomas Watson considerou uma das decisões mais arriscadas que ele já havia tomado na liderança da IBM, mas que ele sabia que era a correta, que era a melhor decisão que poderia ser tomada naquela ocasião. E por quê, né, dessa convicção que ele tinha e a gente tem até hoje? O mainframe é, até hoje, a arquitetura que suporta os principais negócios no mundo. Então, trouxe alguns dados aqui para vocês. Hoje, 23 dos 25 maiores varejistas executam no mainframe, né, têm os seus processamentos críticos no mainframe. 92 dos 100 maiores bancos no mundo,
23 de 25 das maiores companhias aéreas e 10 de 10 maiores seguradoras. Então, tudo isso prova que, de fato, o mainframe é uma plataforma que gera essa compatibilidade, que gera essa evolução e que proporciona a segurança e a escalabilidade que as maiores empresas no mundo precisam para seus negócios críticos. E não só no sentido de continuidade, mas também de evolução. Então, o mainframe vem se modernizando cada vez mais, né, através de padrões abertos, de conexão, e aí quando eu falo conectividade, não é conectividade física, mas é conectividade com o mundo todo. Os conceitos de ele estar exposto, conseguir ser exposto para qualquer serviço, por exemplo, que seja transparente, como APIs, enfim, existe não só a evolução do hardware e dos sistemas, mas a evolução da modernização da plataforma, o que mantém o mainframe super relevante mesmo após quase aí 60 anos, né, 56 anos da sua existência. Tá tudo bem com o som, Rafa? Tá, né? Acho que sim. Tudo bem, sim. Tudo bem. Então tá bom. Tudo bem. E falando um pouquinho da evolução, né, do hardware, trouxe aqui para vocês as 3 últimas gerações antes, né, da Z15, que é a nossa geração mais atual, é o modelo corrente. Então, em 2012, a gente teve o lançamento da ZC12. Um ano após o lançamento da ZC12, que é o modelo Enterprise, nós tivemos a ZBC12, que é uma versão business class da ZC12, ou seja, uma capacidade de processamento um pouco menor, um pouco mais voltada para Linux, menos para workloads EOS, mas enfim, opções de mainframe para todos os perfis e tamanhos de empresas. Em 2015, a gente teve a IBM Z13 e assim como a ZC12 seguida da IBM Z13S em 2016. Em 2017, nós tivemos o lançamento da Z14 e aí, posteriormente, em 2018, a Z14ZR1, que é a versão menor. Cada geração dessa de hardware tem uma evolução de arquitetura física, novas compatibilidades com software, novas funções que são inseridas nos sistemas operacionais e que exploram a arquitetura e são gerações cada vez mais eficientes. No ano passado, a gente teve o lançamento da Z15 em 2019 e esse ano, mais recentemente, a Z15T02, que é a versão business da Z15T01. E aí vocês já notam uma diferença de design nessa linha do tempo, né? Os frames, eles estão diferentes, né? A caixa, né, o box da Z15, ela está diferente. Por quê? Para cada vez mais se inserir no conceito de que o mainframe não é complicado, mesmo quando a gente vê a parte de instalação física, né, ele pode se adaptar a padrões de data center que são mundiais. Então, nós saímos daquele modelo de frames de 2 portas ou uma porta para esses frames que são, na verdade, racks, né? São racks comuns de mercado e padrão de qualquer data center. Então, na IBM Z15 T01, aqui eu estou representando o modelo full, que é o maior tamanho que ela pode ter, que é de 4 racks. Mas ela é modular. A empresa ela pode adquirir a quantidade de racks que forem necessárias para o tamanho do workload, né, da necessidade que é necessária para executar. Então, torna, do ponto de vista de infraestrutura física, muito mais flexível e adaptável para os data centers modernos. Tá? E qual que é a base, né, de toda essa... De toda essa confiabilidade, né, de toda essa permanência do mainframe ao longo desses anos. O mainframe, o top, né, o que a IBM busca, sempre buscou e continua buscando com o mainframe, é seguir
os conceitos de RAS, né, que é o Reliability, Availability e Serviceability. Então, passando para o português, toda a parte de confiabilidade, então aqui fica muito presente todo o sistema, né, de testes que a máquina passa e os softwares também, para tornar o sistema mais confiável, alto poder de detecção de falha, a disponibilidade, então, o poder que o mainframe tem de se recuperar de uma falha de forma menos disruptiva possível, tá? Então, existem vários componentes que eles são spare, que eles estão ali para assumir caso um ou outro componente falhe, e o de facilidade de manutenção. A maior parte das manutenções do mainframe são feitas de forma concorrente. Existem algumas exceções e situações específicas onde, de fato, é necessário fazer uma manutenção completa e a máquina precisa ser desligada, mas de forma programada, mas a grande maioria das intervenções podem ser feitas de forma concorrente. Então, essa base do RAS é muito importante para toda a confiabilidade da plataforma, disponibilidade, né, e continuidade. E voltando aqui, né, aí vocês podem estar se perguntando, mas Carol, então não existe mais aquele mainframe que eu precisaria de um data center inteiro para colocar uma única máquina, um único servidor? Porque esse é o conceito, né, que muitas pessoas ainda têm do mainframe. E a resposta é não. Né? Então, esse modelo aqui, o maior, que é o de 4 frames da Z15, coloquei aqui para vocês terem uma ideia melhor de tamanho, né? Com uma pessoa na porta, acredito que aqui seja a fábrica em Poughkeepsie, lá em Nova York, me parece. Uma pessoa na frente do maior modelo de mainframe que a gente tem hoje, para vocês terem uma ideia da dimensão da máquina, o máximo que ela pode atingir. Então, hoje em dia, já é muito mais flexível nesse ponto também. Falando um pouco da máquina em si, né, então a gente vai começar de fato aí a fazer a parte do Inside the Box. Eu tinha uma ideia de fazer uma demo, mas a gente fez alguns testes ontem e não ia ficar legal, né, agora a internet também parece estar muito boa, então eu deixo o link com vocês. Nesse link tem várias demos onde você pode comandar o que você quer ver dentro da máquina. Então agora eu quero abrir a porta, agora eu quero que tire uma placa, eu quero ver dentro do processador. Então, tem de todas as gerações dessas que eu apresentei para vocês, tá? Desde a Z12, desde a Z12 até a Z15. Tem algumas de storage também, então é uma demo super bacana e interativa que está disponível. E eu peguei alguns elementos mais legais e os principais para a gente conversar a partir de agora. Tá? Então, imagina até que eu abri as portas do mainframe, tirei, estou vendo a parte frontal. Tá? Esse é o modelo full de uma T01 de 4 frames refrigerada a ar. A gente tem um modelo refrigerado a água. Esse modelo refrigerado a água não é aqueles modelos antigos também. Na verdade, a água é utilizada mesma que já está pronta para os data centers que foram desenvolvidos dessa forma, foram construídos. A água entra no equipamento, faz o resfriamento do que precisa ser feito e sai. Os modelos refrigerados a ar, eles são, na verdade, híbridos, eles têm todo um sistema interno de circulação do ar, mas também eles têm um circuito interno de um líquido que fica só resfriando os processadores. Tá? Que o técnico da IBM vai, na hora da instalação, coloca essa água dentro da máquina, né, água entre aspas, e depois só vai retirar quando a máquina precisa ser movimentada ou desligada. É totalmente segura, a IBM é pioneira nesse tipo de refrigeração de equipamentos. Tá? Existem vários componentes dentro da máquina, existem toda a parte de entrada de força, todo o cabeamento, os support elements, que são os servidorzinhos que ficam dentro da máquina ali em cima, onde o técnico da IBM ele consegue gerenciar a máquina e também os clientes através de uma HMC externa, né, de um servidor externo. Mas a gente vai focar em 2 componentes principais. Então, o primeiro é a parte de I/O. Então, aqui onde veio agora para vocês em azul, essa máquina está totalmente populada com gavetas de
entrada e saída, ou seja, onde vão as placas de conectividade externa ou de suporte a algumas operações internas. Aqui nós estamos no modelo máximo, que são 12. E quais são as principais placas, né, que a gente tem nessa composição? Nós temos a Ficon Express, né, então, para alguns de vocês isso pode não ser novidade, mas como sabemos que uma grande maioria aqui do público são pessoas que não têm experiência, que estão novas no mainframe, eu deixei um resuminho de cada placa, tá? Então, Ficon Express, que é para conectividade, principalmente para discos e fitas, né? Quando eu comecei a estudar mainframe, uma das primeiras coisas que eu perguntei para o meu mentor, que deve ter sido o Fernando, foi, cadê o HD da máquina? Né? Cadê o disco? Não tem HD lá dentro? Né? E aí me explicaram que existe toda uma parte de storage subsystems que fica fora, de fato, do mainframe. Então, as placas Ficon, elas são responsáveis por essa conectividade com os discos. A gente tem as placas OSA, que são responsáveis pela conectividade de rede, emulação de console. Nós temos a placa de criptografia, que apesar dela não ter nenhum cabeamento, ela é uma placa que vai nessas gavetas de I/O, porque ela é responsável por todo o processamento de chaves e de aceleração. Acho que a gente até já teve sessão sobre isso, acredito que ontem ou hoje. Eu caí de novo, Rafa? Não, Carol. Não? Tá tudo legal. Tá bom, aqui minha câmera desligou, acho que foi você que desligou, né? Eu tirei para não ficar em cima do slide. Tá, jóia. Eu achei que tinha, tudo bem. Nós temos o Z-Hyperlink, que são também placas de comunicação de I/O de alta velocidade e de ponto a ponto, ou seja, eu ligo o mainframe direto num subsistema de disco, eu não posso ter nenhum switch ali no meio, nenhum director. Nós temos a placa ROC, que é para fazer uma comunicação muito rápida de memória em memória entre duas máquinas. E nós temos também nessas gavetas saindo toda a parte de Coupling Express, Long Reach, que é a conectividade de coupling, que liga uma máquina na outra, que forma o Parallel Sysplex do mainframe ou cluster, né, fazendo uma deparo. A gente vai ter uma sessão, né, eu vou inverter, eu que você é a moderadora e o facilitador, e o Fernando que vai apresentar, exclusiva de Parallel Sysplex na quinta-feira. Ficar falando de placa é um pouco chato, então aqui eu deixo os principais componentes, e naquela demo que eu deixei no slide anterior, vocês podem ter a oportunidade de olhar cada uma dessas placas mais de perto, tá? Porque passando agora para o próximo assunto, a gente vai focar um pouco na parte das gavetas, né, os drawers de processamento, que é onde ficam todos os processadores e seus vários níveis de cache, são 4 níveis de cache, toda a parte de memória real, né, memória mesmo, os pentes de memória, e também de onde sai outro tipo de conectividade para Coupling Link, né, do Parallel Sysplex, que é o ICA, que é uma conectividade para distâncias inferiores a 150 metros. Tá? Então, imagina aqui, ó, eu estou tirando uma dessas gavetas, né, vou colocar em cima de uma mesa, vou abrir a tampa, e aí eu vou ver essa gaveta de cima. Tá? Então, o primeiro componente que a gente vê aqui na gaveta são os pentes de memória, tá? Que é onde deu o highlight aqui. Então, nós temos 4 controladores de memória, que são os MCUs. Cada MCU desse pode ter até 5 DIMMs, né, 5 pentes de memória. Nós temos um SC, que é esse componente aqui no meio aqui, que é o Storage Controller, que na verdade ele faz o controle, né, das comunicações entre a memória e o processador, mas ele também é um L4 da máquina, ele é o nível mais alto de cache da máquina. E essa memória toda, ela está configurada de uma forma que ela já possui uma redundância entre elas, que é um array, né, como se fosse um array de disco, mas a gente tem um array de memória para aumentar cada vez mais a disponibilidade em caso de falha por exemplo, de um MCU inteiro ou de alguns pentes de memória, a gente já tem essa redundância de memória no equipamento. E é dividida em 2 clusters lógicos essa gaveta,
né, o cluster lógico 0 e o cluster lógico 1, por causa dessa divisão que a gente tem aqui, da forma que a memória está na arquitetura da máquina, que é esse próximo slide. Então, aqui o REM, né, que eu coloquei na esquerda, são os pentes que ficam como mais ou menos spare, porque na verdade eles estão em uso, mas que são responsáveis por fazer esse array de memória, né, onde estão os dados, eles conseguem ser reestruturados, reconstruídos caso exista algum problema. E essa aqui é a visão de uma gaveta, né? Então, acho que passei até um pouquinho rápido. Esse mainframe, o T05, T01, né, a Z15, ela pode ter de 1 a 5 gavetas, tá? Isso também é configurável, eu não preciso ter todas as 5 gavetas de processamento, né, os growlers de processamento. Aqui a gente está fazendo a visão de uma das gavetas. Então, aqui é a estrutura de memória. Então, a gente tem o chip de controle ali embaixo, que é o L4, se conectando através de 2 caminhos com os clusters de memória que compõem os LCUs, né, e todos os DIMMs. Também não preciso ter todas as gavetas populadas com toda a memória, também é configurável. Inclusive, um dos conceitos aí de escalabilidade bem bacana do mainframe, isso vale para memória e para processador também, é que eu consigo ir habilitando aos poucos os recursos físicos. Então, eu posso ter uma máquina que fisicamente ela é até um pouco maior do que ela se apresenta na sua configuração final, e eu posso ir ativando esses recursos conforme a demanda, né, ou aquisição, para o crescimento, sem necessidade de fazer upgrades, né, mudanças físicas no equipamento. Então, os recursos já estão lá e eu consigo ativá-los de forma lógica através de um microcódigo. Passando um pouco aqui para a parte de processador, né, então voltamos aqui para o Drawer. O highlight agora aqui foi nesses quatro circuitos, na verdade, embaixo dessas plaquinhas, nós temos os SCMs, que são os Single Chip Model. Então, cada gaveta, né, de novo, eu posso ter de 1 a 5 gavetas, mas 4 gavetas, cada gaveta pode ter até 4 SCMs, e cada SCM desse tem 2 cores de processamento, 2 cores de processador mesmo, 12 cores, né? Que a gente chama geralmente de PU, Processor Unit. Então, caso vocês ouçam Core ou PU, é a mesma coisa. Tá? Olhando um pouquinho, então, o SCM, aqui na esquerda é um dos chipzinhos, né? Então, na Z15 atende a 5.2 GHz. Conforme eu falei, cada chip desse tem 12 cores. E aí, dados interessantes, né, que são bem nerds aqui, cada chip desse tem 25 quilômetros de fio, né, de cabeamento interno dele, e até 26,2 milhões de conexões de cabeamento também. Então, fantástico, né? É um pouco maior do que assim, é um pouco maior que uma moeda, 2 moedinhas mais ou menos, né? Ele é bem pequeno, um pouco maior que uma moeda de R$1, que acho que é a maior moeda aí que a gente tem, tá? Do lado direito, é uma visão mais sistemática aqui do SCM, onde a gente consegue visualizar a localização de cada um dos cores, né? Então, aqui a gente tem desde o lado esquerdo aqui em cima o core 0 até aqui do lado direito o core 11. E esses cores, eles são configuráveis, né? Então, alguns, eles já vêm pré-determinados de fábrica, que eles vão executar alguns códigos específicos, e outros é determinado pelo microcódigo para cada instalação individual, para a necessidade de cada instalação. Que é o que eu falo um pouquinho aqui nesse slide. Então, aqui, de novo, né, aterrissando, a gente tinha a gaveta lá, que eu tirei do mainframe, né, pus em cima da mesa, tirei a tampa, abri e mostrei a foto para vocês. Aqui é como se fosse a mesma coisa, ainda é a gaveta, só que num esquema aqui de desenho, né, porque aqui a gente vai explorar um pouquinho mais os níveis de cache da máquina, tá? Essa parte aqui de baixo, que está em rosinha, que são os SCMs, que eu acabei de comentar, que é onde tem os processadores, né? Aí vocês vão ver que aquela parte aqui em azul, eu tenho o GPU,
PU1 a PU12, ou seja, cada SCM aqui está englobando 12 processadores, né, 12 cores, e aí eu falei no slide anterior que cada core é configurado. Então, como que eles podem ser configurados? Como CPs, que são os processadores de uso geral, genérico, que é onde roda, na verdade, o sistema operacional COS, e onde a gente fala que tem os MIPs, né, a forma que a capacidade do mainframe é medida, milhões de instruções por segundo, mas que hoje é mais baseado em benchmark, serve mais uma parte mais comercial, mas é onde a gente tem, de fato, ali os EOS executando. A gente tem os ZIPs, que é um processador específico para cargas especialistas, ou seja, aquilo que... dois exemplos onde o ZIP é mais utilizado. Processamento Java, né, então tem uma JVM lá dentro do ZOS. Toda essa carga é direcionada para esse processador especialista. E acessos de DB2 da distribuída, por exemplo. Então, parte desse processamento também é despachado em ZIP. Qual que é a vantagem disso? O ZIP, comercialmente, ele é um processador de menor custo de aquisição, e tudo que roda nesse processador não é feito nenhuma cobrança mensal de software, né? Então, o ZIP ele foi criado, de fato, com um apelo comercial. Tecnicamente, ele é o mesmo processador do CP, mas ele tem esse apelo comercial para alavancar cada vez mais o uso de diferentes tipos de cargas de workloads no mainframe. Existem outras aplicabilidades para o ZIP, tá? Se vocês derem no Google, tem um documento, um red paper, que fala de todas as cargas que são elegíveis para se rodar nesse processador especialista. A gente tem o IFL, que também é um processador especialista, e aí ele é destinado para Linux no mainframe, né? Então não sei se todo mundo sabe, mas é possível sim rodar Linux no mainframe. Nós temos os processadores que podem ser configurados do tipo ICF, que vai rodar o CFCC, que é um código de controle das CFs internas. E o que é o ICF? O Fernando deve explicar na apresentação dele de quinta, mas é o processador que é utilizado na partição, na lógica do mainframe, que faz o controle do Parallel Sysplex, ou seja, do cluster de alta disponibilidade do mainframe. E nós temos os processadores SAP e o IFB, que são basicamente auxiliares para todas as operações, para as operações de I/O. Tá? O IFB ele tem uma característica um pouco mais específica para alguns tipos de placa, e o SAP é mais mesmo para as operações de I/O de disco. Falamos um pouco, então, aqui dos SCMs, né, dos processadores, como eles podem ser caracterizados, e a gente tem agora aqui, no próximo nível, toda a parte de cache, né? Então, o cache é a memória volátil. Quanto mais próximo o dado tiver desses processadores, mais eficiente a máquina vai ser. E nós temos 4 níveis de cache na Z15. O L1 e o L2, eles são exclusivos de cada um desses cores, né, ou PUs que a gente tem dentro do SCM. Então, é privado, né? A informação que está no L1 e no L2 é proveniente do processamento que foi executado naquele processador em algum momento. O L3, ele já é compartilhado entre todas as PUs daquele mesmo SCM, e ele pode ser compartilhado com o SCM do lado também, né, que é essa conectividade aqui pretinha que tem entre as L3. E o L4 é aquele cache que eu já comentei lá atrás, que ele é compartilhado dentro da gaveta inteira. E aí depois, né, desse L4, a gente vai ter a memória física, que foram aqueles pentes lá, que a gente já viu também nos slides anteriores. Então, essa aqui é o zoom, né, da gaveta de processamento, com toda a sua estrutura de processador, cache e memória representada de uma forma mais gráfica. Tá? E qual que é a importância, né, dos caches? Então, a gente pode afirmar que o cache é um dos grandes diferenciais para os EOS de geração para geração, porque cada vez mais a IBM investe não só em aumentar o tamanho desses caches para que mais informações fiquem em cache antes de ir para uma memória ou para um disco, tornando a máquina mais eficiente, como também melhorando essa arquitetura
que vocês estão vendo aqui de conectividade, desde lá do SCM, né, até a memória física. Então, aqui eu fiz um passo a passo para a gente simular esse caminho. Então, começando aqui por esse SCM, onde subiu aqui o número 01, né, o processador está executando alguma coisa lá, né, está executando instrução, está executando programa, enfim. Ele vai até o primeiro nível de cache, que é o L1, para procurar alguma informação. Se ele achar no L1, ótimo, é o melhor dos mundos, porque porque o processamento está esperando um retorno, né? Ele está em spin. Então ele já retorna com a informação. Se o dado não tiver, a informação não estiver no L1, a gente vai para um próximo nível de cache, que é o L2, que ainda é aquele cache dedicado àquela PU, mas já é um nível após o L1. Puxa, também não achei o meu dado em L1. Vou para o L3, que é aquele próximo cache compartilhado. Né? E aí também até poderia ter feito para o L3. Mas, enfim, os dois L3 aqui. Achei no L3? Não. Puxa, será que eu estou no... Então vamos para o próximo, que é o L4. Achei no L4? Não. E aqui vê que o 5, né, o número 5, eu coloquei não só dentro do L4 desse próprio drawer, mas também pode estar no L4 lá de algum outro drawer, né? É claro que preferencialmente ele vai estar aqui no L4, mas ele pode ter ido para algum outro drawer, que é o que a gente chama de cross-drawer, né? Um processamento cross-drawer que traz algumas implicações aí de performance para o ambiente. Sim, tá? Então deve ser evitado o máximo possível. E aí o último nível, né, antes da gente partir para o disco físico, que é a própria memória aqui do drawer, que também pode ser do outro, tá? Tudo isso, né, toda essa hierarquia que a gente viu de buscar as informações dentro dos diferentes caches, a gente chama de RNI, que é o Relative Nest Intensity, é quanto os workloads interagem nos vários níveis de cache. Então, quanto menos for essa interação, ou mais baixa, né, ou seja, L1, L2, L3, L4, mais eficiente a máquina é. Né? Então, quanto maior é o L1-MIS e o RNI, maior vai ser a quantidade de ciclos de CPU por instrução executada em cada uma dessas PUs, por exemplo. E o ciclo por instrução é o que é um dos índices, né, que determinam a eficiência de processamento. Então, como todo processamento fica esperando um retorno, ele fica ali rodando o CPU e aumenta a quantidade de ciclos para executar uma determinada instrução. E a partir dessa determinação, o workload ele pode ser categorizado como high, average ou low. Ou seja, low é aquele que tem um baixo RNI. O average é aquele que tem um RNI médio, que é onde está a maioria dos clientes. A IBM faz benchmark para chegar nessas medições, com workloads de diversos clientes em tempo de desenvolvimento e concepção de cada máquina. E o alto, que quanto mais longe na hierarquia de cache eu atingir, maior é a classificação do workload. Existe uma fórmula, né, para fazer esse cálculo. Então, o RMC da Z15 é essa fórmula que está aqui embaixo, né? Então, ele leva em consideração a partir do level 3 do cache, e aí também desde o L3, L4 local, o L4 remoto, e a memória física. Então, ele tem alguns níveis, alguns pesos, né, dentro dessa forma que vai determinar o RNI. E aí o RNI associado ao L1-MIS, que não está considerado nessa fórmula, ele acaba gerando a categorização do workload como high, average, low, que são informações muito importantes para quem trabalha com capacity planning e performance da máquina. Hoje em dia, né, acho que desde a Z10, existe uma instrumentação de hardware em conjunto com o ZOS. É possível extrair esses dados, que é o CPU-MF, o registro SMF-113, onde a gente consegue ver essas informações mais detalhadas de como o workload está interagindo e buscando as informações nos diversos níveis de cache, entre outras informações bem legais. Tá? E aí, acho que hoje a maioria
das instalações já possui habilitado esse registro, que é muito importante, principalmente não só para capacity planning performance, mas também para problem determination. Às vezes a gente tem alguns problemas que podem causar algum impacto de performance e esses registros são bem importantes. Falando um pouco, né, colocando todos esses conceitos daí principais do hardware e do detalhamento, tentando materializar um pouco de como isso é exposto e executado para os diversos sistemas operacionais, a gente vai falar um pouquinho então aqui de virtualização. Então, a virtualização do mainframe, ela existe desde sempre, né? Então, o mainframe sempre foi um sistema virtualizado. Os recursos de hardware sempre foram virtualizados, mesmo antes da virtualização se tornar full e mandatória hoje em dia nos sistemas computacionais. No mainframe, a gente fala um pouquinho agora sobre tudo isso, né, os processadores, as memórias, o kernel de I/O, todos esses tipos de processadores, né, então só relembrando aqui os CPs, os IPs, que são para processadores de processamento ZOS e dispatch de cargas especializadas, o ICF para Coupling Facility, FL para Linux, e toda a parte de memória, canal e I/O. Aí tem um sujeito que chama milicode, e ele está num nível muito baixo do hardware, ele é um firmware mesmo da máquina, que só pode ser acessado com super privilégios, ou seja, é da engenharia da máquina mesmo, do design, e que faz e ele é responsável por fazer, na verdade ele é um código de high level assembler, né, um assemblão, que ele é responsável por orquestrar o gerenciamento do RAS, né, todos os conceitos de, todos as funcionalidades de reliability, availability, serviceability, eles são comandados por esse milicode, então ele que é responsável por gerenciar toda essa parte de manutenção concorrente, de recuperação do sistema, dos recursos, enfim. Entre outras coisas, na verdade, o milicode é um subset do Principles of Operations, que é o POP, que é a bíblia lá do mainframe, né, que é um manual gigante que tem toda a parte de instruções de hardware do mainframe. Então, ele é um subset disso, e é fundamental para a instrumentação da máquina como um todo. Então, ele que vai gerenciar a parte de interrupção de I/O, entre outros, tá? Mais conhecido, né, do que o milicode, mas tão importante quanto, é o Prisma, né, o PRSM, e ele vai ser responsável por fazer a virtualização dos componentes quando a gente fala mais nessa camada ainda do físico, né, do hardware. Então, é ele que vai pegar lá o canal e vai priorizar, vai compartilhar ou dedicar, vai tornar possível compartilhar ou dedicar para o sistema operacional, o mesmo para memória, alocação de memória, o mesmo para toda a parte de virtualização dos processadores e qualquer outro componente de hardware envolvido. Tá? Falando um pouco, então, de como que a gente começa a fazer o setup desses sistemas. O primeiro, né, o conceito de LPAR. Então, imagina que aqui a gente está dentro de uma única Z15. Então, uma única Z15 com seu conjunto de processador, memória, I/O, o milicode lá coordenando tudo, o Prisma fazendo toda a virtualização, e eu quero criar uma LPAR. Uma LPAR é uma partição lógica, então ela vai ter os seus recursos ali isolados ou compartilhados entre outras partições que essa máquina possa ter, e ela vai rodar um sistema operacional e subsistemas. Essa LPAR que eu subi agora, eu quero colocar um ZOS. E nesse ZOS, eu posso executar vários tipos de middlewares. Então, eu posso ter lá uns monitores transacionais, como o CIFS e o MS, uma base de dados DB2, um MQ para filas, uma JVM para rodar um Java no mainframe, Unix System Services, que é tipo o Unix do mainframe, é uma console onde muitos produtos hoje, principalmente o que a gente vem trazendo de novo para o mainframe ZOS, executa, né, em estrutura de diretório, de dataset, o ZOS Container Extension para rodar containers, vai ter uma seção
daqui 2 dias também sobre isso, entre outros. Então, eu crio uma LPAR com o meu ZOS produtivo rodando os meus diversos subsistemas necessários. Dentro desse mesma máquina, eu posso subir também uma outra LPAR, criar uma outra partição lógica, rodando o CFCC, que é aquele Control Facility Control Code para o cluster do mainframe Parallel Sysplex. E aí lembra que eu falei que ele executaria num processador específico, que é o ICF. Pode executar em CPU também, mas o ICF é o processador determinado, né, até comercialmente também, para rodar o CFCC. Então, por isso que eu coloquei o ICF aqui embaixo, dentro da camada de RAID. Posso subir uma outra partição também, rodando um Security Service Container, que pode rodar alguns appliances. Eu creio que já teve algumas apresentações, a gente vai ter algumas outras também, explorando esses appliances que podem rodar no Security Service Container, que é uma containerização lógica, mas um pouco mais segregada aqui no nível de virtualização e LPAR mesmo, de partição. Posso ter uma outra LPAR rodando Linux Metal, Linux direto nessa partição, né? Então, algumas aplicações que possam rodar no Linux, que são algum serviço Linux que é parrudo, né, que eu não preciso de uma outra camada de virtualização além do que o Prisma já me proporciona, eu consigo subir um sistema operacional Linux também aqui através da LPAR. Posso ter também uma outra LPAR rodando ZVSE e uma outra rodando ZTPF, que também são sistemas operacionais do mainframe já de longa data, não são tão utilizados como o ZOS ou o Linux, por exemplo, mas que muitas empresas, principalmente do setor de varejo e companhias aéreas, utilizam. Tá? Não é muito comum, mas existe. E eu posso ter uma outra LPAR, onde eu preciso de um outro nível de virtualização, e aí então eu vou ter um outro hypervisor, que pode ser o ZVM, onde eu vou ter outras partições de Linux, e aí X, né, podem ser infinitas, aí vai depender infinitas não, porque tudo é finito, mas depende muito da quantidade de recursos que você determinar para essa partição, e o ZVM vai fazer esse gerenciamento. Temos uma outra partição aqui também, que está errado, não era para estar ZVM aqui, era para estar KVM, que é uma alternativa ao ZVM, então o ZVM é um produto da IBM, o KVM é um produto open, que eu também posso estar rodando aqui. Não está certo, é um ZVM mesmo. Eu estou rodando aqui o ZOS, tá? Só invertir o discurso. Então, eu posso sim rodar o ZOS em cima de um ZVM. É pouco comum também, né, você ter essa virtualização do ZOS, principalmente para produção, mas pode ser uma boa, por exemplo, para você criar ambientes não produtivos, como desenvolvimento, sandbox, teste, enfim. Então, é uma alternativa. E agora aqui vai subir o que eu estava falando, que é o KVM, que é uma alternativa ao ZVM, onde eu posso subir algumas máquinas de Linux também. Imagina que dentro de um único box eu posso ter tudo isso, né? Tudo virtualizado, tudo isolado, posso compartilhar ou não os recursos, porque eu posso também determinar que eu quero recursos dedicados e não compartilhados. Por exemplo, eu quero um CP, eu quero uma quantidade X de CPs, de processadores, que fiquem só para essa minha primeira partição aqui de ZOS, né? Então, eu posso determinar isso, ou eu posso compartilhar com outras partições de ZOS que venham a ter na máquina, porque não preciso ter uma só, eu posso ter várias. Então, esse é o sistema de virtualização do mainframe que já existe há décadas, e aí cada empresa opta a melhor forma. Tem empresas que preferem ter uma Z15, que aí a gente tem a Linux One, por exemplo, para executar só Linux no mainframe. Algumas empresas partem com um modelo mais híbrido como esse, outras segregam pelo menos os ambientes de desenvolvimento, ambientes não produtivos, em um outro hardware físico, mas aqui é mais para mostrar toda a capacidade que a gente tem de fazer um sistema virtualizado dentro do Z. E é super legal, né, e aí vai ter uma sessão do livro também com o Fernando, dia 6 de agosto, às 9, né, sobre containers, né? Então, sobre containers no ZOS, na verdade. Então, o conceito de containers, claro, a gente já tem lá os containers no Linux, né, que é o mesmo da distribuída, Docker, enfim, mas a grande novidade que
não é mais tão novidade, mas que é algo bem disruptivo para os EOS, é a gente trazer esse container, conseguir fazer a containerização dentro do próprio ZOS. Então, a gente tem os ZCX, que é aqui onde eu coloquei na partição de ZOS ali da esquerda, que pode rodar ambientes containerizados também. E aí vai ter apresentação específica sobre isso no dia 6, tá? O último slide, pessoal, só deixo aqui como referência, né, todos os sistemas operacionais suportados aí pela IBM Z15, dando um foco aqui, um destaque para o ZOS. Então, o ZOS 2.1, que na verdade, quando a Z15 começou a ser concebida, ele era um sistema operacional corrente. Hoje, ele tem um modo de compatibilidade somente, porque, na verdade, a Z15 ela foi toda testada, desenvolvida a partir do 2.2, mas existe alguns modos de compatibilidade com o ZOS 2.1. O 2.2, ele tem o End of Support agora anunciado para o próximo mês, né? Então, mas ele é um sistema compatível com a Z15, só coloquei essa observação como um ponto aí de atenção. E os OS 2.3 e os OS 2.4. Inclusive, essa parte dos ZCX e OS Container Extension que eu comentei, está disponível nos OS 2.4. Bom, temos 9 minutos, né? Você sumiu. Você está nos ouvindo ou não? Oi? Oi. Acho que travou de novo, Carol. Agora acho que parece que voltou. Acho que eu estava alternando para vocês. Eu parei de compartilhar, tudo bem? Ou eu continuo compartilhando? Tenta voltar. Tá parecendo que a Carol caiu um pouquinho. Fernaf, você me escuta? Te escuto. Não, beleza. Então, acho que é a conexão da Carol mesmo. Carol? Voltei? Sim, te escuto agora. Tem que dar um refresh às vezes. Mas vocês conseguiram vir até o final ou interrompeu antes? Você estava naquele slide mostrando os sistemas operacionais, né? Ah, tá. Então aquele slide era o último, tá? Eu só deixei aquele slide como referência, né? Os sistemas operacionais suportados, alertando o 2.2 que está com End of Service para esse ano. E falei um pouquinho que o 2.4 é o que suporta o Container Extension que eu tinha acabado de falar no anterior. Mas acabou, ali. Beleza. Eu vi que chegaram algumas perguntas. Fernaf, eu não sei se você quer ler elas para a Carol, se a gente quer dar a ênfase em alguma delas. O que você acha? Bom, estou respondendo algumas aqui, mas assim, uma pergunta que estão fazendo, Carol, se é verdade que existe um coprocessador interno na PU que agiliza a DevSort. A gente tem um coprocessador, bom, não falei sobre isso, mas as PUs, né, lá que eu falei, todas elas têm um coprocessador ali que faz aceleração de algumas coisas, e do DevSort está no roadmap, né, Fernando? Ainda não está full, né? Então é roadmap. Não sei se foi essa a pergunta que... Isso. Né? Então, aguardem, em breve tem novidades. Mas tem roadmap para aceleração de DevSort através desse coprocessador, na verdade, dentro do processador que tem um subset ali para aceleração, tá? Nos PUs. Tá, tem uma pergunta aqui, por que a fórmula do RNI não distingue memória local de remota? Então, já fiz essa pergunta. Eles falam que tem um combinado ali naquela fórmula, naquele peso, né,
da memória que leva isso em consideração, mas que a probabilidade de não estar naquele drawer não é tão grande, né? Então ele tem ali dentro daquela memória, daqueles pesos, algumas dessas considerações, mas de fato não existe uma fórmula separada para o local e o remoto para a memória. Tá? Uma outra pergunta é se a diferença de rodar uma partição ZOS com ou sem um hypervisor. Tipo ZVM? Isso. Tá. Rodar ZOS direto no Prisma ou rodar o ZOS embaixo de ZVM? Então, eu acho que assim, para um ambiente produtivo, não é recomendado, não é usual, né? Nem que não é recomendado, mas não é usual fazer a virtualização dos ZOS, tá? Assim, através do hypervisor ZVM. Isso é mais quando você precisa de mais pistas, mais flexibilidade, compartilhar um pouco mais os recursos entre várias partições e ter um hypervisor para isso. Então, é mais no sentido mesmo de ter um ambiente mais flexível, não produtivo. Na produção, é melhor manter o ZOS direto. Tá? Existem algumas diferenças de licenciamento também, se não me engano, quando executando dessa forma. Tá? O ZVM ele é específico, enfim. E eu acredito que aí influencia na performance. Eu nunca tive experiência de ter algum cliente com suporte rodando dessa maneira. Tá? Não sei, Fernando, se você tem alguma experiência um pouco maior nisso. Mas eu acredito que influencia também na performance e disponibilidade quando a gente fala aí do ambiente produtivo. Não, de fato, existem alguns clientes que rodam em produção ZOS embaixo de ZVM. Tá. Hoje é muito menos usual do que foi no passado, né? Assim, de fato, você ter ele direto no Prisma tende a ter uma performance melhor. Uma outra pergunta aqui se não, já que o KVM é um hypervisor open, se eu não podia ter o Windows no KVM. Nessa configuração, não. Estou lembrando lá da ZBX, né, Fernando? Mas não sei se é uma limitação. Na verdade, o Windows não roda um frame independente do virtualizador, né? Então, acredito que o suporte aí do KVM seja diferenciado mesmo para a plataforma. Mas eu acho que tem uma questão de licenciamento, né? É de ser um KVM diferente. Tem interesse em licenciar o Windows para mainframe. Para mainframe. A gente teve lá nos primórdios da ZBX que vinha com um approach desse, mas mesmo assim ele era um appliance, né? Ele não era dentro da máquina. Outra pergunta é se eu posso ter uma Z15 com CPs dedicados e compartilhados para a mesma LPAR. Para a mesma LPAR, não, né? Você tem só dedicado ou só compartilhado. O que você pode fazer é colocar uma maior quantidade de processadores em vertical high. Né? E aí esses processadores em vertical high, eles vão ter uma prioridade dentro daquela partição. Agora, ou você dedica tudo, ou você compartilha tudo. Você consegue fazer um compartilhamento deixando ele o mais dedicado possível dentro dessas configurações lógicas de vertical high, medium e low. Deixa eu ver aqui. As mensagens às vezes ficam mudando de lugar porque o pessoal vai votando, então eu estou acompanhando, ela sai daqui. Acho que perguntas foram todas. Ficou acho que não é uma pergunta, mas realçar é um comentário que um CPC de porte médio terá a memória do primeiro CPC drawer maior que os outros. Porque as CPUs e ZIPs estão lá também, devem estar as LPs de produção. Na verdade, assim, eu não sei se eu entendi também o comentário. Eu acho que ele está falando sobre como ficam dispostas as partições, memória, etc., para ficar sempre no mesmo drawer para melhorar a performance. De fato, eu tenho processos que são feitos para que a memória e os processadores todos fiquem no mesmo drawer. Assim, a alocação ela é feita primeiro dos CPs high, né?
depois eu aloco os CPs medium, depois eu aloco os zips high, depois os zips medium. Isso mudou da Z14 para Z15. Uhum. Essa é uma boa apresentação, Rafa, para a gente pôr na iniciativa Z, talvez. Eu até me candidato aí a fazer, que é falar um pouco mais sobre o Prisma, né? Como o Prisma trabalha e faz essa alocação dos recursos aí, que o Fernando explicou um pouco mais, como que ele prioriza e como ele faz a divisão. O Prisma da Z15, ele tem algumas diferenças aí no código dele, quando comparado da Z14, para ficar ainda mais inteligente nessas alocações. Né, Fernando? Acho que é um bom tema para a gente levar também. Falou, tá falado, Carol. Agora promessa é dívida, tá anotado aqui. E tá gravado, hein? A sessão tá gravada, pessoal, todo mundo vai poder cobrar. Vamos fazer, porque é um tópico que de fato merece um foco aí de um dia, de uma horinha aí para discutir. Mas é isso que o Fernando falou. Eu acho que chegou uma última pergunta aqui, a gente já está no finalzinho do nosso horário. Eu vou ler aqui, Fernaf, e aí depois a gente encerra a sessão, que é quando aplicamos MCL e a mudança no canais de PCI, é preciso configurar off e on para validar o MCL? Eu acho que só OSA, né, Fernando? Porque dependendo da configuração, precisa. Tem um processo, assim, geralmente o técnico que faz o MCL, ele passa os procedimentos, mas se não me engano, para OSA, precisa dar um very off em algumas situações, tá? Mas que eu me recorde é a única situação. Posso estar enganado, não tenho vivência de MCLs, mas pelo menos é essa informação que eu já vi sendo compartilhada. Se tem alguma outra? Então, para ser sincero, não lembro. Também o que acaba acontecendo é que um número não pequeno de clientes costuma fazer esse tipo de coisa em um momento em que, independente de precisar ou não, eles acabam fazendo. Né? Mas eu não lembro como é que era a coisa. Depois a gente pode checar aqui e depois responde para a Cleide. Não tenho 100%, já depende, e aí, como o Fernando falou, alguns clientes já incorporam como procedimento mesmo não sendo necessário, né? Mas a gente pesquisa um pouco mais com os colegas do campo. Beleza, a gente tendo essa resposta, a gente compartilha com o pessoal por e-mail o nosso resumo do dia. Carol, tem mais alguma coisa? Fernaf, tem mais alguma coisa que vocês planejaram aí para compartilhar com o pessoal? Não, da minha parte era isso, gente. Foi bem legal. Desculpa as conexões aí caindo. Não, que isso, Carol. É estranho, porque até que a conexão aqui em casa costuma ser boa, mas estamos sujeitos, né? E agradeço muito a atenção. Estou vendo aqui no chat várias mensagens de parabéns. Obrigada. Legal. Pessoal, aí para falar de feedbacks novamente, eu vou colocar aqui para vocês o link de feedback da sessão, onde vocês oficialmente podem dizer o que vocês acharam da sessão e deixar a Carol ainda mais feliz, tá? E eu vou compartilhar também, mais uma vez, o link do laboratório, tá? Lembrando, no dia 13 de agosto, que vai ser o último dia da nossa sessão, a gente vai ter dois laboratórios voltado para a parte de analytics, e um começando às 9 horas, outro começando às 10h30, tá? Nós temos um número limitado de vagas, tá? De pessoas que vão realmente ter acesso ao mainframe, acesso às ferramentas para seguir a demonstração, né? Seguir o hands-on. Porém, se você não conseguir participar ou tem interesse só em ver a sessão, ela vai ser como essa, ela vai ser gravada, ela vai ser disponibilizada ao vivo, né? Você vai conseguir acompanhar, mas se você tem interesse em fazê-la, em participar, realmente colocar a mão na massa, eu preciso que você acesse esse link que eu coloquei no chat aqui. Acho que não foi. Acho que agora foi. Eu preciso que vocês acessem esse link e digam o que vocês têm interesse e qual horário vocês têm interesse. Beleza? Essa é a última sessão do dia. A gente retoma amanhã
na sessão. Hoje a gente está na sala 7, amanhã a gente retoma na sala 8, tá? Para a gente recomeçar o nosso Z Academy Brasil. Carol, muito obrigado mesmo pela sua participação. Fernaf, também, mais uma vez, obrigado pela contribuição. A gente vai se ver aqui ao longo da semana. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Assim como eu gostei bastante de aprender com vocês toda essa experiência que vocês vêm compartilhando já há alguns anos. E com isso, pessoal, o Fernaf não vai nem abrir. Abre a câmera aí e dá um tchau pro pessoal, meu. A gente tinha combinado. Nossa, você veio da luz. Todo mundo aqui com a camiseta do Z. Olha lá. Nem combinamos, hein? Nem combinamos. Mas, beleza, pessoal. Vou encerrar por aqui, tá? Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente se vê amanhã e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fernando. Obrigada, Rafa. Obrigado a todos.